Oi, professor. Você tá achando que eu tô de férias, né? Eu admito que parece mesmo. Afinal de contas, Rio de Janeiro, praia, sol... Parece vida boa, né? Quando a gente pensa na cidade maravilhosa, nós já vamos associando os cartões postais que são conhecidos pelos 4 cantos do planeta. O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, as belezas naturais que são tantas. Mas eu não tô de férias, não. Eu vim aqui ao Rio de Janeiro para registrar um trabalho inovador que está sendo realizado pelos professores do Colégio Pedro II. Um trabalho de iniciação à pesquisa científica com estudantes do ensino médio. É isso aí. Então, nós vamos acompanhar de perto isso que eu tenho certeza vai servir de inspiração para você aí, na sua realidade. O Censo 2000 mostrou que cerca de 6 milhões de pessoas moram no município do Rio de Janeiro, num dos maiores centros urbanos e financeiros do país, com problemas e soluções característicos de uma grande metrópole brasileira. Dá para perceber as diversas vocações dessa cidade, que vão de porto a polo de desenvolvimento científico-cultural. Quando em 1º de janeiro de 1502 uma expedição portuguesa chegou aqui para explorar a costa brasileira, confundiram a Baía da Guanabara com a foz de um grande rio, nomeando-a de Rio de Janeiro. Em 1555, invasores franceses, sob o comando de Nicolau Durand de Villegagnon, se instalaram nas ilhas da Bahia, o que forçou os portugueses a fundarem uma cidade às suas margens, em 1º de março de 1565. O nome São Sebastião do Rio de Janeiro foi uma homenagem ao rei menino de Portugal, Dom Sebastião. Em 2 de dezembro de 1837, era fundado o Colégio Pedro II, um dos marcos mais importantes e permanentes na história da educação do Brasil. A história do Colégio Pedro II se confunde com a própria história da educação nacional e com a história do Brasil, porque é um colégio que foi fundado em 2 de dezembro de 1837, cujas origens são anteriores, porque elas remontam ao Colégio dos Órfãos de São Pedro e ao Seminário de São Joaquim, não é? Então, desde 2 de dezembro de 1837, o Colégio Pedro II marca sua posição como uma instituição ímpar na história do Brasil. Não só como ex-alunos que tiveram uma importância enorme, né? Basta nós lembrarmos o caso, por exemplo, do Álvares de Azevedo, o Ramis Galvão, o Toné, 3 ex-alunos que chegaram à presidência da República, que foram o Rodrigues Alves, o Marechal Hermes e o Washington Luiz. Quer dizer, um colégio que fornece ao Brasil 3 presidentes da República, eu acho que é um colégio especial. E uma pleiade enorme de brasileiros, de professores que eram os grandes vultos da cultura brasileira. Joaquim Manuel de Macedo, Gonçalves Dias, em épocas mais modernas, o Hahnemann Guimarães, que foi ministro do Supremo Tribunal. Enfim, uma infinidade de nomes que se confundem com a história do Brasil. Como interno, meu país me dava casa, comida, roupa lavada, me dava toda a possibilidade de livros e material escolar, e me dava um ensino esplendoroso, porque os professores naquela época tinham que ser catedráticos. E a maioria dos professores que eu tive no Pedro II eram catedráticos do Pedro II e geralmente da Universidade do Brasil naquela época. Para você fazer uma comparação com o ensino de hoje, eu me aposentei como diretor da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu peguei alunos do 6º período, do 8º período dos cursos mais técnicos da escola e que não sabiam coisas que eu aprendi no 2º do ginásio. Praticamente tudo que eu sei, minha base, minha formação, não foi no ensino superior, foi no Colégio Pedro II, por incrível que pareça, que ensinava naquela época o que hoje está se aprendendo no curso superior. Mas quem acha que o Colégio Pedro II só tem histórias do passado, se enganou. Professores e estudantes estão construindo uma história de sucesso e tem pique de sobra para o futuro. O programa de iniciação científica, ele visa, sobretudo, despertar no aluno interesse pela ciência, inclusive por áreas que normalmente ele não tem acesso. Quando se vai fazer o levantamento, o que você quer fazer de vestibular, se falam as áreas mais comuns, medicina, direito,
engenharia, odonto, mas muitas vezes foge ao conhecimento do aluno áreas fantásticas do conhecimento que ele pode ter tendências, então nós queremos apresentar essas áreas para ele. Buscar levar o aluno para o espaço, né, onde a pesquisa é desenvolvida, foi a ideia inicial, né, de permitir que esse aluno também possa experimentar um pouco a coisa de ser pesquisador, né, que é pouco estimulado no ensino médio, né. Essa ideia nasceu através de uma conversa com um dos professores do Museu Nacional, o professor Antônio Carlos, que inicialmente pensamos em levar os alunos para a antropologia, que é a área do Antônio Carlos. O que me fez comprar de pronto a ideia foi que a gente poderia juntar Pedro II e Museu Nacional numa área que até então nem o Pedro II nem o Museu Nacional tinham esse tipo de estágio, que era a área de antropologia, né? Eu sou docente de antropologia, eu achei que a gente poderia ampliar o que já existia, tanto da parte do Pedro II quanto da parte do Museu Nacional, mas com uma novidade, o estágio na área de antropologia. Quando o Antônio Carlos nos colocou em contato com o professor Luiz Fernando Duarte, diretor na época do Museu Nacional, a ideia foi muito bem aceita e outras áreas, então, do Museu Nacional abriram para nós a possibilidade dos laboratórios. Como é que é o perfil socioeconômico dos estudantes do Colégio Pedro II? Bom, o colégio tem alunos de todas as camadas sociais, econômicas. É um colégio com um perfil muito eclético nesse sentido. Nós temos uma forma de ingresso em termos de, no inicial, por sorteio, e depois nós temos concurso na 5ª série e na 1ª série do ensino médio. Então, isso faz com que a gente tenha uma variabilidade de alunos bastante grande. Sem contar que são 10 unidades, o colégio é um colégio muito grande, então a massa de estudantes é heterogênea, mas ao mesmo tempo bastante homogênea nos princípios que regem o colégio. Como é que vocês se organizam para trabalhar o programa PIC Júnior? Bem, nós temos uma coordenação geral, que eu faço, e em cada unidade onde nós desenvolvemos o programa, nós temos um coordenador dessa unidade. E nós temos uma equipe no Museu Nacional, que é formada por professores do Museu Nacional que coordenam lá. Então nós, na verdade, formamos uma comissão mista, como nós chamamos. Certo. Uma parte do Colégio Pedro II, uma parte do Museu Nacional. Nos encontramos eventualmente para avaliar o programa e para traçar o planejamento do programa. Porque eu acho que a seleção, nesse sentido, ela é bastante criteriosa e ela procura avaliar muito isso. Quer dizer, o aluno que tem uma certa autonomia, o aluno que não está esperando tudo pronto, que corre atrás, né, que tem jogo de cintura. São algumas características que a gente busca no perfil desse aluno. A nossa seleção, ela dura um semestre. Ela começa em agosto com a divulgação do programa e ela vai estar sendo concluída em dezembro, porque nós temos visitas ao museu, é um processo lento. E a seleção, ela acontece ao longo do semestre. Inicialmente a gente apresenta o programa de uma forma bem genérica. O Museu Nacional, ele pertence hoje, ele é administrado pela UFRJ. E o Museu Nacional, ele tem vários laboratórios de pesquisa orientados por professores. E convidamos os alunos nas unidades para estarem numa reunião, aqueles interessados, por isso que eu disse que isso já é a seleção, para aqueles que realmente estejam interessados em conhecer no geral sem maiores compromissos, e a gente chama de pré-inscrição. Depois disso, nós fazemos uma visita com esses alunos por área nos laboratórios. Esse ano nós vamos ter uma palestra no Museu Nacional para todos os alunos das 3 unidades. Nós reunimos aí em torno de 150 alunos, é o que nós temos reunido, né? E depois então eles vão visitar laboratórios, onde eles vão ter lá o orientador do laboratório recebendo os meninos, dizendo mais ou menos qual é o trabalho. Não dá para visitar todos os laboratórios, eles visitam alguns, né? E ali ele afirma ou não a sua intenção, né? Tanto pela área quanto pelo programa. Quantos estudantes desses 150 acabam entrando para o projeto? Isso depende da disponibilidade de vagas que o museu oferece. Nós temos, por exemplo, laboratórios que oferecem vagas num ano, mas não oferecem no ano seguinte. Inclusive porque alguns alunos, continuando o trabalho, no que a gente chama de programa avançado, eles ficam, então, desenvolvendo um trabalho mais elaborado e aí o orientador não tem disponibilidade para aceitar novos alunos. Sim. E, ao mesmo tempo, nós temos outros laboratórios oferecendo vagas e outros
indisponibilizando vagas por problemas de viagem do orientador, Obras. de defesa de tese, obras. Então é bastante flutuante a disponibilidade de vagas. Mas tem girado em torno de 30 a 40 vagas por ano nos laboratórios. Agora, nós chegamos ano passado a 52 vagas no museu. Gente, nós vamos agora conversar com pesquisadores e técnicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, que juntamente com professores do Colégio Pedro II, orientam os estudantes em suas pesquisas de laboratório. Criado pelo príncipe Dom João em 6 de junho de 1818, o Museu Nacional foi fundado com a finalidade de pesquisar e difundir as ciências naturais e antropológicas, organizando coleções e exposições públicas. Hoje, o Museu Nacional faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas o primeiro passo mesmo é fazer a divulgação. E aqui no museu a gente faz junto aos professores. Como é que é? A gente chega e fala, olha, quais professores que querem ter alunos de iniciação científica júnior. E nós pegamos e mandamos junto um formulário para o professor ou o funcionário do museu que queira o aluno. Certo. Então, um professor que trabalha com répteis, por exemplo, ele está querendo um aluno ou 2 alunos, ele pega aquele formulário, ele preenche o formulário, é super simples, a gente não quer nada complicado de projeto, complicadíssimos, nada disso. Uma coisa simples para a gente ver se se adequa realmente e para o aluno escolher. Os objetivos do projeto, uma coisa curta, simples. Esse formulário é uma folha só, a gente não quer que passe mais. E uma coisa que é muito importante é o perfil do aluno. Certo. E o perfil do aluno, porque o aluno às vezes quer fazer, por exemplo, trabalhar com entomologia. E vamos dizer que fosse informatização de coleção. Pensa só que vai ver um insetozinho, mas vai ficar no computador o tempo todo. Não é isso, ele tem que ter certas características que vão fazer com que ele se adapte bem ao trabalho. Então, por exemplo, nesse caso, esse exemplo que eu dei, ele tem que ter, gostar de trabalhar com mapa, porque na hora da informatização a gente vai ter que colocar as coordenadas, vai ter que colocar também qual é o tipo de vegetação que ocorre ali, aonde que é aquele local. E tem que ser paciente também, para pegar um inseto com um alfinetinho, não pode esbarrar em outro para não quebrar. Então, paciência também é outro detalhe. Saber inglês, por exemplo, é um detalhe. E também tem interesse por informática, né? Cada área tem a sua especificidade. Que é a anatomia vegetal? No caso é você conhecer um pouco mais da planta, você conhecer assim as características internas dela, você conhecer assim no caso o que faz ela medicinal, entendeu? Essa é a terceira turma, a terceira experiência. E por incrível que pareça, lá no meu laboratório, as 3 experiências têm sido coroadas de pleno êxito, têm sido magníficas. As outras, uma delas até levei a um congresso de botânica na Paraíba, em João Pessoa, foi há 2 anos atrás, e respondem magnificamente bem. Eu particularmente estudo Ficus arpazusa. Aqui, se você quiser ver, é a epiderme, uma parte da epiderme, que se você prestar atenção tem umas boquinhas, chamadas estômatos. E existe uma outra parte que até para distinguir a parte superficial da parte inferior da epiderme. E também estou no mesmo processo que a Tayane, já fiz meu laminário e a gente vai partir agora para um projeto de tirar fotos, começar os relatórios. Esse aqui é o teu laminário? Esse é o meu laminário, eu fiz o meu próprio laminário. Esses alunos, eles têm muitas vezes participado de trabalhos não só deles que estão desenvolvendo no programa do PIC Júnior, mas acabam se envolvendo na elaboração das dissertações de mestrado que eu oriento, recentemente uma tese de doutorado. Enfim, o resultado para mim tem sido surpreendente e magnífico. Foi legal para mim porque eu tive contato com pessoas que estão fazendo, às vezes não nessa área do Ficus,
Mas em outras áreas, pós-graduação, doutorado e mestrado, e às vezes eu aprendia coisas que iriam me influenciar no meu trabalho. E isso eu achei assim super legal. No caso, o material que ela estava trabalhando é muito pequeno. Tá. Então ela fez um pequeno cortezinho na cenoura. Na base da cenoura. Na base da cenoura, colocou o material e fez cortes finíssimos. Não sei se dá pra você perceber aqui, ó. Como é que é preparar gente para fazer pesquisa, particularmente gente tão jovem? Mas gente tão jovem de boa qualidade, diga assim. Então essas pessoas que têm esse interesse, em pouco tempo elas absorvem o conhecimento. Eu sento com elas inicialmente e digo, as etapas de uma preparação são essas, é assim que se faz, por que se faz. Isso aqui, quando você trabalha com epiderme, você usa muito a safranina e tal. Mas quando você trabalha a planta mesmo, você pode usar violeta cristal, safrablau, são corantes específicos para esse tipo de trabalho, que é assim, no caso, facilita a visão no microscópio. A gente percebe que os alunos têm muito carinho por você e você tem um carinho muito grande por eles. Como é que é isso para você? Recíproca. Eu acho que se eu dou alguma coisa e que eles estão gostando, com certeza eles também me devolvem de uma maneira carinhosa. Enfim, são muito respeitosos, alegres, brincamos em momentos de descontração. Então, acho que é essa a fórmula do bom relacionamento que nós temos tido. A paleontologia é o estudo dos pólens, assim, no caso, né? Que a gente faz um processo que acontece na natureza, mas a gente faz artificialmente aqui, fazendo o pólen ficar transparente para a gente poder ver com mais nitidez no microscópio. Quando você soube que o Museu Nacional, que os pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro receberiam solicitações de jovens do ensino médio para acompanharem o trabalho científico, qual foi a sua primeira reação? Foi uma reação bastante positiva. Eu achei extremamente oportuno a vinda de gente jovem que tem uma outra cabeça, uma outra experiência de vida e que poderia trazer algum tipo de enriquecimento para o nosso laboratório, não apenas na parte científica. Seria aquilo que eles nos dariam em troca daquilo que nós daríamos a ele. E tem sido extremamente favorável. Como é que foi o processo para você? De começo ela me deu muitas lâminas para ver todos os pólens de muitas plantas, e aí foi daí que eu comecei a entrar mais no projeto e começar a fazer o que eles faziam também, fazer a cetólise. Eu vou despetalar ela. Primeiro tira as pétalas. Esse é o tubo polínico que traz o pólen daqui até o óvulo da flor. O pólen é o gameta masculino da flor. Então ele precisa chegar ao óvulo, que no caso é a parte feminina da flor, e fecundar. Que aí vai estar um processo de como se fosse um bebê. Depois desse processo, o que você fez? Aí eu comecei a entrar no projeto, estudar a espécie de composto Hypnopalpus, que ela é até parecida com o que eu gostei. Aqui a gente está vendo o pólen mais de perto, né? Só que ele continua com conteúdo. Então ele não fica transparente pra gente ver ele todo, a gente só vê a superfície dele. Aí agora eu tô fazendo pra gente entrar numa jornada em novembro. O que é uma jornada? A gente vai apresentar nosso trabalho que a gente fez durante todo o ano no trabalho. Ela estava falando da Jornada Fluminense, é uma jornada que a Sociedade Botânica do Brasil organiza anualmente, e nessa jornada ocorre a apresentação de trabalhos em forma de painel, e ela está pronta para apresentar esse trabalho. Você pretende continuar fazendo isso? Pretendo. Eu já convidei e ela aceitou prontamente, então o ano que vem nós a teremos no estágio avançado. Alguns ajudam, outros atrapalham. Essa ajuda. Quando vocês começaram a fazer isso, tudo foi flores, tudo deu certo, os professores pesquisadores já receberam os alunos de braços abertos, tudo fluiu magnificamente. É isso? Não
fluiu magnificamente. Nós fomos recebidos com certeza de braços abertos. Você acha que isso é uma coisa muito comum entre os pesquisadores? Os pesquisadores estão ávidos por receber estudantes do ensino médio? Com certeza não. Principalmente o professor ou o pesquisador que não teve essa experiência com alunos de segundo grau ou de ensino médio. Normalmente o pesquisador se sente assim, entre aspas, pensa que está perdendo tempo em parar para orientar alunos tão jovens. E, no entanto, nós aprendemos muito com eles. Existia, assim, uma falta de experiência, né, de ambos os lados nesse processo. Então, por exemplo, os pesquisadores muitas vezes não sabem como trabalhar com alunos de ensino médio, que está bastante distante da realidade deles em termos de conteúdo, em termos de relacionamento. Nossos alunos de ensino médio precisam de uma certa tutela, apesar deles serem bastante independentes. E pelo nosso lado, nós tínhamos que ver quais eram as expectativas dos pesquisadores em relação ao perfil do aluno que estava sendo enviado, para a gente poder fazer uma seleção de modo a adequar bem a esse aluno para que corresse tudo de forma tranquila. Então, é esse tipo de ajuste que a gente ainda busca, justamente porque cada ano nós temos laboratórios novos, realidades novas sendo oferecidas. Então, a gente está permanentemente em ajuste. Vale a pena orientar estudantes de ensino médio? Olha, eu vou lhe dizer que as duas do ano passado eu peguei pela primeira vez, tá? Luciana e Juliana. Uma do segundo e a outra do terceiro ano. Excelentes, tá? A parte visual, que é separar esses ossos de reconhecimento, é explicar e pegam muito fácil isso, tá? Então, a Janda está começando agora, ela só foi para o campo, foi muito bem no campo, é um trabalho muito duro. No campo nós trabalhamos de 7 da manhã às 5 da tarde, todos os dias, sem descanso. É um trabalho muito duro e ela foi excelente, participou da escavação em geral, todos os tipos, do trabalho de reconhecimento de pintura rupestre. Aqui tinha um monte de material misturado, osso, moluscos. Então a gente começou a separar por ossos, tipos de ossos, fêmur, mandíbulas, dividir por direito, esquerdo, humano, animal. Então é um processo, você primeiro faz separação, limpeza, classificação, datação, tudo isso tem que ser feito e leva muito tempo. A gente coloca esse plástico em cima da pintura, né, e passa com a caneta em volta dela para ter uma ideia do tamanho real da figura que está pintada na parede. E depois a gente traz todos esses plásticos assim para fazer a escala, reduzir para poder trabalhar mais facilmente, né. Ela quer abraçar o mundo com as pernas, com o braço, com tudo, né. Ela quer saber muita coisa, então ela fez cursos vários e tudo, né. E sempre querendo saber alguma coisa a respeito da vida profissional, né? E esse estágio realmente veio assim na hora certa, né? Você quer saber o que é etnografia indígena? Então, espera aí que quem vai explicar é o... Qual é o seu nome? Tomás. Tomás, o que a etnografia indígena faz? Ele estuda os objetos dos índios. Dos índios? Criados pelos índios. E você tá super chique com luva, né? Sua colega também tá com luva. Qual é o seu nome? Ana Gabriela. Que tipo de objeto que você está estudando aqui? A plumagem indígena. Plumagem? Mostra alguma coisa pra gente. Por exemplo, esse é um casaco dos índios Arara, do século retrasado. Você sabe quais são os pássaros que tem nesse trabalho plumário? Alguns. Alguns? Aqui tem arara, tem mutum, isso aqui é arara, as penas pretas lá na ponta são de mutum, essa aqui são de papagaio, essa aqui é pomba trocal, arara. Nós conseguimos com os nossos dois grandes amigos, porque isso é um trabalho difícil de ser realizado, fazer até agora 966 fichas. Essas fichas são o seguinte, nós pegamos a peça, eles fazem um esquema que dá uma ideia do que é a peça. E nós fazemos uma descrição dessa peça, ou seja, nós dizemos as espécies de aves que foram utilizadas na confecção dessa peça. Essa aqui é a ficha dessa peça aqui, que a gente descreve o que tem nela, as aves que são encontradas nela, como ela é.
e atrás o esquema da peça. Isso aqui é um colar ticuna. É um colar, ele é muito interessante porque eles não pegam simplesmente as penas, mas eles pegam a ave inteira. Aqui tem um tucano, ali tem uma arara. Esses aqui são os araçaris. Araçari é o nome desse pássaro aqui. Parece um tucaninho. Você acha que você vai continuar trabalhando nisso depois que você terminar esse estágio? Não sei se nessa área de biologia especificamente, mas eu me interessei bastante pela parte de história, que vi bastante do trabalho historiador e gostei. Achei bem o trabalho de museóloga também, achei interessante. Está sendo muito bom para a escolha profissional dela. Ela já quer fazer história, quer fazer um pouco de turismo, quer misturar as duas coisas. E, às vezes a pessoa chega na hora da prática e vê que realmente não é o que queria. E eles não, é tudo novidade. Estão gostando muito. E claro que se ela não tivesse nenhuma tendência por esse lado, ela nem teria escolhido, não teria aceito esse projeto. E ela aceitou e está levando muito a sério, está fazendo muito bem a ela. E a mim também, né? Que é como se fosse uma continuidade. Quando o aluno se identifica com o trabalho, a gente vê que ele sai super interessado e que, mesmo que ele não vá fazer paleontologia como a sua ideia de continuidade de vida, você consegue despertar algumas coisas como interesse pela pesquisa científica, um interesse por essa atividade do meio, vamos dizer assim, acadêmico e de pesquisa. Tá? Existem outras pessoas que não, que descobrem aqui que esse não é o seu interesse. E essas pessoas, pelo menos, elas têm certeza que aquilo não é o que elas querem. Não é uma regra geral. Tá? Mas já aconteceu os dois casos? Já aconteceu os dois casos. Eu acho que essa é uma das funções principais desse tipo de estágio. Não é você atrair um aluno e condicionar ele para fazer aquilo que você acha uma boa ideia. Não. É você permitir que ele veja o que você acha um assunto interessante e, se ele se interessar, seguir naquilo. Mas também você dá condições a ele descobrir que talvez aquilo não seja o interesse dele. E ele vai procurar alguma coisa que ele se sinta melhor fazendo. Os estudantes vêm de lá para cá, né, para aprenderem. E aprenderem o que aqui no laboratório de meteorítica? Eles não só aprendem meteoritos, aprendem a metodologia científica e também, por exemplo, cuidar da coleção. Basicamente, o trabalho deles são de curadoria, tá, para poder organizar. Tem que ser gente mais organizada, porque eu sou totalmente bagunçada, né? Você fez um estudo, fez um trabalho até sobre meteoritos? Isso, eu fiz junto com uma amiga minha que me ajudou a fazer o trabalho. Nós fizemos um levantamento estatístico, tanto dos meteoritos em relação ao horário e ao mês que eles caíram. E como que vocês fizeram esse levantamento? Está aqui os resultados, inclusive. Isso, são aqui, os resultados, as conclusões que nós podemos chegar aqui. Esse daqui, nós juntamos as estatísticas do Mason, que ele fez a estatística de 1800 a 1961, e nós completamos o trabalho dele com o nosso trabalho. Aí juntamos o nosso com o dele e chegamos a esse gráfico que mostra a variação mensal de 1800 a 2001. Antes de entrar aqui, você achava que cientista era meio maluco, ficava dentro do laboratório, fazendo só coisas que ninguém entende? Eu acho que é meio maluco para poder ficar dentro de um laboratório, mas eu me encaixo nesse perfil. Você se encaixa? Você acha que você é meio louquinha e dá para trabalhar desse jeito? Dá. Você vai continuar fazendo o estágio? Pretendo. Pretende? Pretendo, sim. E depois disso você quer fazer astronomia na Universidade Federal? O que você pretende fazer? Eu pretendo fazer química, que também mexe um pouco com meteoritos. Mas eu estou meio mudando de área, mas química é o que eu pretendo. Todo o trabalho que eles tiveram aqui vai levar, então por isso vai levar para a vida deles, né? Um conhecimento que adquiriram. Então está trabalhando dentro de um laboratório e coletando dados. Então por isso que eu boto mais para coletar dados, porque vai servir para qualquer outra coisa sem ser meteoritos. Então ele pode coletar de qualquer informação que venha a ter depois que vai seguir, vai utilizar mais ou menos a metodologia, mais ou menos a mesma, né? Achei que primeiro seria um desafio, né? Como trabalhar com estudantes do ensino médio que não passaram ainda por uma graduação, talvez tivessem um conhecimento que eu imaginava que fosse talvez aquém do que eu precisava. E foi uma grande surpresa, porque na verdade eu percebi que o que eles não tinham de conhecimento, eles compensavam com interesse, com motivação, com vontade de aprender. Então foi uma experiência bastante rica, tem sido uma experiência bastante rica. Quando vocês chegaram aqui, vocês imaginavam o quê? Vocês imaginavam que vocês iam fazer o quê?
Eu imaginei que a gente ia conhecer todos os ossos do corpo humano, saber o que influencia, como a gente pode identificar se as pessoas tinham doenças, o que elas comiam, a idade que elas tinham. Eu achava que a gente ia aprender isso. E você aprendeu isso? Uhum. Eu já orientei com as meninas, agora são 4. 2 anos consecutivos. Primeiro ano com a Isabel de Mário, que inclusive foi comigo para o exterior, apresentando trabalhos em congresso no exterior. Esse foi o trabalho que foi para o Uruguai? Foi um trabalho que foi para o Uruguai e com bastante sucesso. Era sobre o que esse trabalho? O trabalho dava conta da análise preliminar de um sambaqui localizado na região de Angra dos Reis, e ela fez toda a parte de curadoria, de avaliação das condições de preservação e a contagem de indivíduos, quantos indivíduos tinham naquele sambaqui, quais eram as condições gerais de saúde, uma coisa inicial, mas é um trabalho fundamental para a gente começar a trabalhar mais aprofundadamente com os esqueletos a partir daí. No ano seguinte, esse primeiro trabalho ela fez em parceria, ela era a terceira autora. No ano seguinte, no Congresso de Arqueologia, ela já trabalhando com patologias dentárias, ela foi a primeira autora do trabalho, apresentou o trabalho oralmente sozinha, e agora esse artigo vai sair nos anais do Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira também. E é o que eu pretendo fazer com as meninas também aqui. E eu acho que é isso que constrói essa relação tão boa, né, de afetividade, de respeito basicamente, né, um pelo outro. No museu não é diferente, né? A gente foi chegando devagarinho, foi se conhecendo e a gente tem visto o esforço de cada um para o conhecimento, a construção desse conhecimento, para o crescimento desses meninos, dessa juventude, né? A gente tira dúvidas, né? Por exemplo, alguns ossinhos aqui que são difíceis de reconhecer, ela está sempre aqui perto da gente para ajudar. E ela é exigente? Bastante. Porque a exigência faz parte do trabalho, né? Se a gente vai fazer algo, a gente tem que dedicar e fazer um trabalho bom. Vocês vão publicar um trabalho agora em parceria com a professora Cláudia, né? E o que vocês estão achando disso? É uma experiência muito legal, até porque nós não temos ainda essa experiência prática e vai ser um trabalho interessante, porque nós vamos até nos basear na tese de mestrado da Cláudia Rodrigues. É sobre desgaste dentário. A partir do trabalho aqui, a gente tem contato com todas as etapas da pesquisa científica, desde as partes, às vezes, mais monótonas até aquilo que é interessante, quer dizer, você perguntar, você questionar sobre o mundo que te cerca ou sobre o passado da nossa sociedade, o passado de outros grupos. Então, isso enriquece a pessoa e faz a pessoa se tornar uma pessoa questionadora também. Hoje, os estudantes, os estagiários, todos os níveis de pessoas que trabalham em laboratórios do museu, eles não são apenas aprendizes, eles participam como membros da equipe. Então, eles produzem também. Também é benefício para uma instituição como o museu ter pessoas, ter estudantes em graduação, pós-graduação e também alunos de treinamento, porque o trabalho deles é utilizado nas pesquisas do museu. Então não é apenas um serviço prestado pelo museu a uma comunidade, mas é uma troca, é uma interação de diferentes partes da sociedade buscando um desenvolvimento cada vez maior da pesquisa científica. A gente conseguiu, com isso, integrar alguns alunos do ensino médio e a gente nota que muitos deles participam de igual para igual como qualquer outro membro do laboratório. Eu não sei se outras instituições com outras características, qual seria o resultado. Imagino que sempre se pode achar uma saída positiva para esse tipo de integração. No caso do museu, ela funcionou muito bem, tanto que esse programa já tem algum tempo e a gente não tem nenhuma crítica, nenhum senão que a gente possa dizer. Ele só vem melhorando ao longo do tempo, porque todas as coisas melhoram ao longo do tempo. Esses trabalhos são desenvolvidos em ciências naturais, suas tecnologias, e também em ciências humanas e suas tecnologias. Nós temos também a área do estágio profissional, onde os meninos trabalham na biblioteca, na informática, no setor de assistência ao ensino, onde eles trabalham como guias do Museu Nacional, eles aprendem a fazer o trabalho de guia. Nós temos também a arquivologia, o projeto Memória, que está desenvolvendo um trabalho em relação ao paço, em termos arquitetônicos, fotografia, química dos materiais utilizados originalmente na construção do paço. Quer dizer, nós temos a museologia, então nós temos o desenvolvimento de várias áreas aí.
É justamente quando a gente senta junto e descobre as coisas junto. Né? Tem uns textos que a gente teve que decifrar, foram manuscritos. Muito legal. E tinham palavras assim, meu Deus, o que ele escreveu aqui? Não adianta lupa, não adianta nada. A gente olha, vai ter que. Aí vê depois se tem uma outra letra parecida para parecer, não, então isso aqui é um L. Então aquilo ali é um L aí. Descobre tudo, assim. Aí descobre. Às vezes aquela palavra é fundamental no documento, né? Quando a gente pensou em quais são as nossas áreas de atuação, seria a arquitetura e a história, né? E, então, como é que a gente pode vincular um grupo de adolescentes, né, com o trabalho da gente, né? Como passar isso para eles? E aí foi quando a gente pensou em trabalhar com eles em cima dos conceitos, né, que estão relacionados tanto com a arquitetura quanto com a história. Quer dizer, a gente não traçou como objetivo ensinar os estagiários a fazer arquitetura, né, e nem a fazer história. O nosso objetivo era dar um primeiro contato para eles, para poder, como é que eu posso dizer, poder dar um gostinho para eles quererem aprender mais. Quando a gente está pegando os documentos que eu tenho que procurar alguma coisa, alguma pista de como isso aqui era antigamente. Aí quando eu acho, aí eu fico tão feliz assim. Aí eu começo a ver, tinha um parapeito, tinha uma escada redonda, tinha assim, aí eu fico toda feliz assim. E quando não acha? Aí o trabalho não rende, assim, aí eu vou passando, vou continuando lendo, assim. Mas aí descobre outras coisas, assim. Aí descobre que o pessoal também vivia naquela época, porque a gente tem a impressão de que é tudo muito certinho, assim. Eles se mostram interessados, mesmo porque é uma escolha deles. Eles estiveram aqui, conheceram todos os setores do museu e eles escolheram as áreas que eles gostariam de atuar. Descobri que o pessoal que viveu antigamente não era um bando de bonequinho. Igual perfeito, assim, aquelas pessoas que aparecem, tipo, na TV, tudo perfeito, as pessoas aceitam tudo, assim. Era tudo igual hoje, assim. As pessoas pensavam no mesmo, todo mundo, cada um tinha uma cabeça, assim, era legal. Você vê que quanto mais pesquisa, quanto mais história, mais senso crítico se tem, né? Quanto mais cultura, mais senso crítico se tem, né? Embora dispondo de recursos humanos e financeiros modestos, nós estamos conseguindo uma pequena recuperação. E nesse trabalho nós estamos contando, inclusive, com o apoio de estagiários voluntários e um dos grupos mais importantes ultimamente tem sido a ajuda que os alunos do Pedro II têm nos dado. Porque, por incrível que pareça, não obstante a pouca idade, né, deles, são todos jovens, adolescentes ainda, eles têm demonstrado uma grande responsabilidade, boa vontade e uma capacidade de compreensão, agilidade mental, rapidez na execução das tarefas. A gente fez a higienização das peças com diversos materiais, por exemplo, o metal foi tratado com bicarbonato de cálcio, amônia, todas umas misturas assim. Não só a higienização, mas a colocação de peças na vitrine, a limpeza de vitrine, muitas vezes até ajudar a digitar material no computador. Outros serviços também, como a informatização da nossa pequena biblioteca de serviços de museologia, organização do nosso arquivo e tarefas diversas, dar recado, subir, descer, ajudar a carregar peças, enfim. São os instrumentos de guerra deles, né? Esse também participou a gente fez a higienização dessas peças. Lanças de metal, né? Revestidas em metal, tem pontas das lanças, tem facões, um escudo de madeira, daquela ali que parece uma tampa de panela, é um instrumento musical. Você sabia o que era museologia antes de começar? Não, eu não tinha assim uma ideia certa sobre o que era. Eu sabia que a gente ia trabalhar com exposição e
todos os objetos daqui, mas serviu até para aprender muito mais sobre o que realmente é. A parte indígena, depois tem espongiários, equinodermos, esses um monte de nomes que eu não lembro. Para cá tinha a sala da preguiça, que é a sala principal, né, a entrada. Depois tem a sala dos mamíferos, já de biodiversidade do lado dos mamíferos. Tem a sala do elefante. Depois tem a da baleia, que se eu não me engano ela tem 34 metros de comprimento. E em frente é um dos laboratórios de museologia, que é onde a gente faz a higienização das peças e o armazenamento das que depois a gente vai colocar em exposição. E depois volta pela sala dos espongiários e etc. O trabalho deles tem sido de valor inestimável. Eu acho que isso é bom ressaltar. Até, vamos dizer, me surpreendeu que eles pudessem ser tão úteis e tão, vamos dizer, responsáveis e capazes na execução das tarefas. Os pesquisadores do Museu Nacional são só elogios. É quase uma unanimidade dizer o seguinte: os alunos do ensino médio, às vezes, não raramente, são melhores do que alguns estudantes de iniciação científica da graduação. Você já esperava isso? Olha, eu acho que eu parto do princípio de apostar no potencial do aluno, né? Lógico que a experiência sempre uma expectativa, né? Mas apostei sempre no potencial deles, me surpreendi, né? Realmente, alguns deles superam em interesse, em postura frente ao trabalho, e eu acho que isso tudo leva, né? O conhecimento que eles levam também daqui com a gente, né? Ele tem um perfil, né, que acompanha o trabalho na sua base, no básico, mas ele tem surpreendido sim, né? E foi bom apostar no aluno, né, porque ele mostrou que é capaz, e eu acho que ele sempre é capaz. Bom, a gente guia as turmas, né? Os colégios marcam as visitas aqui no museu, chegam aqui e a gente está aqui para guiar pelo museu. O SAI é a seção de extensão e ensino. Primeiramente, quando a gente veio visitar, a coordenadora ela fez uma visita pela gente no museu e explicou o que a gente teria que fazer. E isso despertou interesse, por mais que a gente tenha visitado outros laboratórios. E depois a gente escolhe o que a gente quer fazer. E quando a gente vai ver se a gente conseguiu o estágio ou não, a gente vê o nosso nome e ele tá no SAI. A gente fica uma semana para ver se a gente gostou e se a gente gostou a gente continua. Essa sala aqui é a sala dos meteoros. Alguém aqui tem noção do que seja um meteoro? Não. Olha só, o meteoro é um fragmento de um asteroide. Eu não estava muito animada antes de eu entrar aqui. Aí falou, você foi escolhida. O professor, ele explicou tudo, ele disse que vocês foram escolhidas dentro de muitos. Então isso, sabe, aguça o seu ego. Então você fica se sentindo importante. E eles dão uma assistência toda acompanhada, certinho. Você é sempre acompanhado. Então, a gente se sente muito bem. Porque, na verdade, houve uma seleção, né? A gente fez redações e tal, aí a redação teve que ter sido selecionada entre outras, depois a gente ainda passou por uma entrevista e tal, sabe? Então é muito legal estar aqui. É como ela falou, dá uma sensação boa, sabe? Essa primeira sala aqui, a gente vai começar com essa preguiça gigante, que é muito famosa, e muita gente que vem aqui pergunta, é um dinossauro e tal, até porque... Deixa eu ver isso aqui que parece ferro. Exatamente, vocês são classificados com tanto de ferro alguém que tem. O aerolito é o tipo mais raro de meteorito que você pode encontrar, porque já tem 5%. Tem que estudar, além das 4 horas que você faz do estágio semanal aqui? Algumas coisas a gente leva para ler, sabe, uma curiosidade a mais sobre algumas salas, mas só para complementar, mas não é nada assim maçante que você tenha realmente que não deixar de fazer alguma outra coisa para ler, nada não. Tem gente que volta depois com pai, com mãe, essas coisas? Tenho. Agora há pouco teve um colégio que o nosso dia aqui é quinta e sexta. E teve um colégio que mandou um fax pedindo pra gente vir um dia fora, que eles tinham adorado a visita, pra gente repetir isso. A gente tem até um fax, a gente moldurou. Nós conversamos com 2 meninas, elas são super à vontade, conversam, olham pra câmera, falam com as pessoas. Olha, eu acho muito interessante que às vezes você olha um jovem
E quando a gente olha para alguém, a gente já está julgando aquela pessoa, aquele cabelinho vermelho, né? E a gente se surpreende com a capacidade dos jovens, né? Você olha e não tem, às vezes, noção do que aquele jovem é capaz. A gente vê um trabalho sério, comprometido, sabe? É, assim, estimulante mesmo. Sempre que eles se referem aos alunos, né, como alunos brilhantes, que eles têm prazer em trabalhar com eles, que eles são gratos a esses meninos pelo trabalho que eles vão, pela maneira como eles se colocam, isso é gratificante, né? Gratificante é quando você vê os laboratórios oferecendo as vagas no ano seguinte, querendo receber mais estagiários, né? E é gratificante também quando você vê que a relação entre o orientador e o estagiário é uma relação de proximidade, de afetividade, né? De gostar de estar junto, de o orientador estar puxando pelo estagiário, né? De o estagiário estar querendo acompanhar. Porque eu acho que a educação e a ciência têm um caminho muito estreito de ligação, né? E eu acho que são dois fatores fundamentais para o país, né? Para o crescimento do país mesmo. Eu acho que a divulgação da ciência, nesse momento, se faz muito importante. E com esse tipo de projeto, é que a gente pode levar, né, ao aluno esse tipo de conhecimento. Não dá muito trabalho? Olha, eu não vejo isso como dar muito trabalho, não, porque eu acho que é uma coisa tão prazerosa, que dá tanto resultado, que a gente olha dentro dos olhos deles tanto brilho, né, quer dizer, tanta realização, que eu não sinto isso como trabalho. É o trabalho do dia a dia. Quais são os próximos passos e os próximos sonhos para esse projeto? Olha, esse projeto, ele é um projeto que ele começou se propondo a ser o que é, né? Apenas ele ganhou uma dimensão mais ampla. Ele inicialmente tinha a intenção de trabalhar na antropologia, né? E ele acabou ganhando outras áreas do Museu Nacional. Para esse projeto, eu acho que o grande agora, para que ele se consolide, é transformá-lo em convênio, institucionalizá-lo no Pedro II e na UFRJ, porque ele é só um programa ainda. Ele já está em condições de ser um convênio, isso já está em estudo, né? E que ele permaneça. Agora, gostaria de ver outras escolas, e mesmo essa, realizando convênios com outras instituições. Nós temos a Fiocruz, que está dando certo, temos o Programa de Iniciação Científica, que está dando certo, mas ainda temos essa demanda. Gostaria de ver isso crescer dentro da escola, de surgir dentro da escola. E que outras escolas pudessem realizar com as possíveis instituições que tivessem em torno, nas cidades, etc., para ver essa ideia dar certo, porque ela vale a pena. Provoque o professor para fazer isso, provoque todos os que estão nos assistindo a fazerem um projeto como esse. Bem, eu espero que essa ideia que a gente está levando, né, através da TV Escola, ela possa ser desenvolvida, né, tocada à frente por outros professores. Eu acho que é preciso ter a vontade de fazê-lo, né, apostar e ousar nisso. Um pouco de criatividade, pensar essas instituições que poderiam estar fazendo as parcerias. Acho que é importante ousar ir lá conversar, né? Quebrar a distância e quebrar a barreira. Eu acho que esse é um desafio. Aliciar, talvez, né, as empresas, as instituições a estarem abrindo suas portas e, em parceria, construir um planejamento para que esse projeto comece a acontecer junto aos alunos. Acho que isso ajuda, né? E o resultado é muito positivo para todos, para o professor, para o aluno, para as instituições, para a sociedade como um todo. Eu acho que esse é o grande papel da educação. É verdade. Né? Então, boa sorte, espero, e me coloco à disposição para o que for preciso para que isso possa acontecer. Bom, esse é o Paulo, é mais um professor que, como tantos outros, está fazendo a escola. Obrigado, Paulo. Obrigado, Romero.
lançar.